Bom dia, turma. Tudo bem? Espero que sim. Chegou mais um dia de aula de matemática e hoje a gente vai dar sequência no livro, iniciando o capítulo 8, né, que fala de monômios e polinômios. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a parte introdutória de monômios, tá? É um conteúdo simples, bom de aprender e desenvolver questões. Basta que vocês tenham atenção, tá bom? Olha só. Eu vou usar aqui um exemplo do conteúdo que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 7. Eu trouxe aqui um retângulo, né, para a gente calcular a área dele. Eu mostrei para vocês como calcular a área de um paralelogramo, né, no capítulo passado. Eu falei que paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares de retas paralelas, ou seja, assim como o retângulo, onde eu tenho dois pares de paralelas. E que para calcular a área de um paralelogramo, nós usamos a fórmula A igual a B vezes H, ou seja, a área vai ser igual à multiplicação da base da figura pela sua altura. Eu vou primeiro calcular essa área e em seguida mostrar para vocês por que eu estou relembrando isso, tá? Olha só, substituindo aqui, eu vou ter área igual a base é 2x vezes a minha altura, que é 3. Logo, a área vai ser igual a 2x vezes 3, que dá 6x. Por que eu utilizei essa fórmula, esse conhecimento do conteúdo anterior? Porque esse resultado vai nos ajudar a entender o que é um monômio. O monômio é uma expressão algébrica que tem apenas um termo, certo? Como vocês podem ver, a resposta da minha área tem apenas um termo. Então, nós chamamos ele de monômio. O monômio, ele pode ter letra com número, certo? A multiplicação de uma letra por números, só o número ou só letras. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, olha só. A multiplicação de número por letra é um monômio, certo? Olha só. Então, 6x é um monômio, tá? PQ, vocês podem ver que é um termo formado apenas por letras, mas também é tido como um monômio, tá? 72. 72 é apenas um número, não deixa de ser um monômio. Como eu falei, o monômio pode ser a multiplicação do número pela letra, duas letras, um número, desde que estejamos falando de apenas um termo, tá? Olha só. 42x também é um monômio. Nesse conteúdo, nós vamos ver também monômios semelhantes. O que seria dois monômios semelhantes? Os que têm a mesma letra. Mas antes disso, eu vou nomear para vocês, tá? As letras e os números de um monômio. Eu vou pegar ainda esse meu 6x aqui, que é o resultado da nossa área, tá? Olha só, o monômio, ele tem o que nós chamamos de coeficiente e o que nós chamamos de parte literal. Olha só, o 6 é um número. Os números, eles são chamados de coeficientes. O x, que é a nossa variável, que é a letra, ele é chamado de parte literal. Certo? Então, o monômio, ele geralmente vem com coeficiente e parte literal. Coeficiente são os números, parte literal, as letras, tá? Então, voltando ao que eu tinha acabado de falar antes dessa parte. Dois monômios são semelhantes quando a parte literal é igual, ou seja, quando as letras que tem neles são iguais. Então, olha só, eu dei o exemplo aqui de 42x e eu tenho aqui 6x.
Como vocês podem ver, a minha parte literal é igual, porque eu tenho x aqui e x aqui. Então, se a minha parte literal é exatamente igual, nós dizemos que esses dois monômios, eles são semelhantes, certo? Mas só se elas foram exatamente iguais. Olha só. Também é possível dizer qual é o grau de um monômio. Por exemplo, o monômio 2p ao cubo de q ao quadrado. Para eu saber qual é o grau desse monômio, eu só preciso somar os expoentes da parte literal, ou seja, das letras. Então, eu vou somar aqui, ó, 3 mais 2 dá 5. Então, eu posso dizer que esse meu monômio, ele é do quinto grau. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui, que algumas pessoas às vezes se confundem, tá? 3x² de y. Olha só, nesse caso aqui, esse monômio também é do quinto grau, porque quando não tem expoente aqui, né, nós supomos que tem 1, certo? Porque se tivesse 0, esse y ia sumir daí. Então, se o y tá aqui sem nada, é porque aqui tem 1, tá bom? Então, esse meu monômio ficaria, ó, 4 mais 1. Então, nós dizemos que ele é do quinto grau, tá certo? Bom, gente, a parte introdutória do capítulo só traz isso, tá? Reconhecer o que é o monômio, saber qual a parte literal e o seu coeficiente e o grau. E quando eles são semelhantes, que é quando eles têm a mesma parte literal. Apenas uma observação. Existem alguns termos que não são considerados monômios, tá? Por exemplo, olha só. Vou botar aqui. Raiz de 4x não é monômio. Por que não é monômio? Porque a parte literal está dentro de um radical. Então, se ela estiver dentro de um radical, não é considerado monômio, tá? Outro tipo. 2 sobre x. O x, ele não pode estar no denominador. Se eu tivesse x sobre 2, estaríamos falando de um monômio. Mas como eu tenho 2 sobre x, não, tá? Se a parte literal aparecer no denominador, não é considerado monômio. Último exemplo de o que não é monômio. Se eu tiver, por exemplo, 2x mais 4, não é um monômio. Por quê? Eu não tenho um termo só, eu tenho dois termos. Então, não é monômio. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato, que assim que possível eu tiro as dúvidas de vocês. Tem uma atividade aqui na descrição. Não deixem de fazer e praticar, tá bom? Lembrem que o ano está acabando e quanto mais dedicação, melhor. Quando finalizar a atividade, fotografem e me enviem para receber o visto virtual. Bom, gente, então é isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.